E aí pessoal, aqui é o Dário, engenheiro, consultor e suporte técnico da Irmão Sulfates. Hoje em um vídeo um pouco mais prático eu vou estar conversando com vocês a respeito do N1030, que é um controlador de temperatura de entrada, ainda novos, que é bastante popular, porque ele consegue oferecer qualidade ao mesmo tempo de um preço competitivo. Então você tem um preço na média dos controladores do mercado, disponíveis no mercado, mas ele faz bastante coisa que muito controlador avançado não faz. E aí basicamente a gente vai estar conversando sobre o método de controle de temperatura, sobre a ligação e sobre a parametrização básica desse carinha. Vamos lá? Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal. Vamos lá! Vamos começar do começo. Muitas das coisas que eu vou comentar aqui, vocês provavelmente já sabem. Eu já anuncio logo no começo do vídeo que essa primeira parte do começo do vídeo, aqui até o meio mais ou menos, eu vou estar mostrando para vocês uma ligação com o contator. Mas se você tem dúvida na ligação com um relé de estado sólido, pode ficar tranquilo que mais para o fim do vídeo eu vou estar fazendo sobre ele também, beleza? Vamos lá, todo sistema de controle de temperatura exige o básico de como você vai fazer esse controle. E a parte principal desse controle é o que vai controlar, o que vai ser o cérebro desse processo, que no caso costuma ser de fato os controladores de temperatura. Existem controladores que são mais complexos, que fazem bastante coisa mesmo e tudo mais, e existem controladores mais simples, que são feitos para uma função específica e por aí vai. Esse carinha, o N1030, ele está no meio termo e ele faz muito bem as funções que ele foi feito para. Basicamente ele é um controlador simples, mas que ele consegue trabalhar com o sistema de controle PID, que é algo presente em controladores mais avançados, e aceita uma gama de sensores. Aqui no vídeo eu estou utilizando um termopar tipo J, mas se você estiver utilizando um termopar J, KT ou até mesmo PT100, você consegue estar utilizando esse carinha. Esse carinha ele consegue variar em seus modelos aí até 24 volts e bivolt. No caso, esse daqui que eu estou utilizando, ele é bivolt. E basicamente é isso. Aqui eu tenho um termopar tipo J, como eu comentei com vocês. E antes que vocês estranhem, esse daqui é um sinaleiro que eu estou usando simplesmente para representar uma resistência. Então vocês podem assumir que todas as vezes em que esse sinaleiro estiver aceso, significa que a ideia é ser uma resistência, é como se o sistema estivesse aquecendo. É por isso que eu coloquei um set point bem baixo aqui. Se vocês forem ver, eu coloquei o set point em 27 graus, que é para eu aquecer a ponta do termopar com o dedo mesmo. É óbvio que em aplicações industriais isso daqui vai ser bem maior. E aqui a temperatura lida, no caso que é o 24,6 graus. A gente vai estar fazendo um sistema de controle on-off em volta de 27 graus. Basicamente, isso é uma informação que está disponível no manual. Esse daqui inclusive é o manual que vem com o próprio aparelho e a gente vai estar dando uma avaliada nele. Basicamente a gente tem toda a disposição das entradas do nosso controlador. Nessas três primeiras entradas a gente tem o input de sinal, que pode ser um termopar ou um PT100. Nesse caso eu estou utilizando um termopar tipo J, ele está configurado para isso, sendo que os terminais vermelho e azul estão ligados nos terminais 2 e 3, respectivamente. Eu não estou utilizando a saída pulso porque eu não estou utilizando relé de estado sólido, estou usando um contator, e é por isso que eu estou utilizando a saída relé. A saída relé, como representado aqui nessa parte de cima, a única função dela é interromper uma fase. Então, muita gente comete o erro de ligar os dois fios aqui do contator, o A1 e o A2, e falar, olha, o meu contator está com problema, ou o meu controlador está com problema, não está funcionando. Mas essa é a questão. Entre o 6 e o 7 não tem saída de tensão. Isso daqui é como se fosse um interruptor, literalmente um interruptor, que basicamente ele tem suas limitações, nesse caso de 5 amperes. Então, o que você faz? Para você ligar um contator, você precisa levar uma fase direto, se ele for 220, é claro,
você leva para ele uma fase diretamente ligado da rede, e a outra fase, que é o que é necessário para poder ter a diferença de potencial e fechar o contato dele, você interrompe pela saída relé, que no caso é o que eu estou fazendo aqui. Essa minha outra fase, ela está entrando no 6 e saindo no 7. E por último, entre o 8 e 9 é a alimentação. É simples, 110 ou 220 nesse caso, ou se ele fosse 24 volts, eu estaria ligando o positivo no 9 e o negativo no 8. Agora vamos para parametrização. Ele é um controlador bem simples, eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade para poder entender esse sistema. Basicamente, mesmo na tela inicial, eu consigo ajustar o meu set point através destas setinhas, tanto a setinha para baixo como para cima. Por exemplo, eu estou jogando aqui para 27.5, ou se não é isso que eu quero, vou diminuir isso daqui para 27. Isso daqui, se vocês quiserem, vocês podem colocar no valor que for. E de fábrica, ele vem sem ponto decimal. Aqui eu coloquei só para a gente poder ter um sistema um pouco melhor visualizável, por assim dizer. Mas normalmente a aplicação industrial não precisa de tanta precisão. Basicamente, para você acessar os parâmetros dele é através do P. Então, você acessa o primeiro ciclo apertando P e segurando, e você acessa o segundo ciclo continuando apertando P. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu aperto e seguro. Quando mudar a tela, mostrou esse atum, é uma função específica do autotune. A gente não vai mexer nela porque esse sistema eu não vou usar PID. Mas eu vou estar mostrando para vocês os parâmetros que eu usei para poder fazer esse processo bem simples. Apertando o P, a gente vai chegar até esse primeiro parâmetro, que é a esterese. A esterese é a temperatura a faixa de temperatura que o controlador ele vai levar em consideração para religar o contator. Por exemplo, ali eu coloquei o meu set point de 27 graus. Depois que ele subir a temperatura e começar a descer gradativamente, quando ele bater em 27 graus, ele ainda não vai desligar. 26.9, 26.8, 26.7, ele não vai desligar. Ele só vai desligar quando ele chegar em menos de 26 graus. Por isso, 1 grau. Nesse caso aqui, o 1, é a temperatura mínima de esterese, é o set point que você colocou menos esterese. Basicamente é isso aqui, eu deixei em 1 grau mesmo. Esse ACT, basicamente ele fala sobre o sistema de controle dele, que nesse caso, para poder utilizar em sistemas de aquecimento, eu preciso deixar em RE, que é um sistema reverso, que é um sistema de aquecimento. Se eu estivesse utilizando para refrigeração, eu teria que deixar em direto, mas não é o meu caso, eu vou estar deixando em reverso. Aqui a gente já começa a falar sobre as saídas. Se você não configurar a saída, ele não vai acionar a saída. É simples assim. Basicamente, no manual, a gente viu que o Alt1 é a saída pulso dele. Ou seja, é a saída que tem uma tensão ali, se eu não me engano, de 12 volts, que é o que você utiliza para poder fazer o acionamento do relé de estado sólido. Como a gente não vai estar utilizando, eu deixei ela em off. Mas você pode ver que existem outras funções, como alarme e controle, seria se eu estivesse utilizando ela para controle. Como não estou, eu vou estar deixando em off. E o Alt2, que é a saída relé, eu deixei em CTRL, que é o controle. Basicamente, eu vou estar controlando a temperatura através do Alt2. E é isso, a gente terminou o primeiro ciclo. Só para poder confirmar, a gente vai estar acessando o segundo ciclo. Vou estar mostrando para vocês. Terminou o atum, continuo segurando, soltei, apareceu o type. Isso daqui fala sobre o tipo de sensor que você está utilizando. Ele de fábrica, ele vem configurado para PT100, termorresistência PT100. Se na sua aplicação você estiver utilizando um termopar tipo J, como esse, você precisa alterar esse parâmetro. Ele tem algumas outras opções, como função KT e o PT, que representa PT100, mas nesse caso eu vou estar deixando em J, que é o sensor que eu estou utilizando na minha aplicação. DPPO, ele fala sobre o ponto decimal, é a abreviação para decimal point. Se você quiser simplesmente com números inteiros, você pode deixar só no 0.
Se você quiser com ponto decimal, que é o meu caso aqui, se deixa ele em 0,0. Unidade que ele vai estar trabalhando em graus Celsius, offset eu não estou utilizando. Esse SPLL é o limite mínimo de temperatura. Nesse caso ele está mostrando como menos 110 graus. Basicamente é a faixa de ajuste máxima e mínima que você vai colocar. SPLL é o valor mínimo que você vai poder ajustar. SPHL é o valor máximo que você vai ajustar. Esses dois valores eu não programei, eles aparecem aqui depois que você configura o termopar que você está utilizando. Esses são os limites aceitáveis para um termopar tipo J. Como a minha faixa de temperatura vai ser 27 graus, então eu não vou alterar esse parâmetro. Esse FUA1, basicamente ele fala sobre o alarme. Como eu não estou utilizando alarme, não vou utilizá-lo. Se você vai utilizar algum tipo de alarme, eu recomendo que você dê uma olhada no manual. Vai ser nesse parâmetro que você vai alterar alguma coisa. Set point do alarme 1, não estou utilizando alarme, não vou utilizar. Esse BLA também não vou utilizar. Esterese do alarme 1 também não vou utilizar. E você apertando, você volta para a tela inicial. Pronto, o nosso sistema ele está pronto. Se eu pegar aqui com o dedão e aquecer a ponta do termopar, ele vai começar a aquecer. Chegando em 27, ele vai desligar. Passou de 26, ele vai começar a esfriar. Basicamente aqui ele está aquecendo porque foi a ponta do meu dedo que ele estava, levando em consideração aqui. Tá dando uma chacoalhada só para ele poder ter atrito com ar e resfriar um pouco mais rápido. E basicamente o sistema de controle que ele vai estar utilizando é o on-off. Eu já falei isso algumas vezes em outros vídeos de controladores aqui no canal. O sistema on-off é o método de controle mais simples e fácil de se utilizar. Se você tem dúvidas, se você está utilizando um processo que não exige tanta precisão, então você pode utilizar o sistema on-off. Chegou em 27, ele ainda não ligou a minha resistência, sendo representada pelo sinaleiro. Ele só vai ligar quando ele bater em 26 graus de fato. Vamos dar uma olhada aqui. 26.1, 26 graus, bate com a esterese que eu tinha programado. Parabéns, esse é o sistema de controle simples de temperatura. Se você acompanhou isso fazendo no seu sistema, você já tem ele perfeitamente funcional. Ó, pessoal, e para fechar, mostrando aqui a ligação, como que seria com o relé de estado sólido. Eu posso garantir para vocês que não mudou muita coisa. Como eu tinha comentado inicialmente, a única coisa que eu mudei foi o equipamento, que nesse caso é o relé de estado sólido, e no controlador a única coisa que eu mudei é a saída a qual eu estou utilizando. Antes eu estava utilizando o Alt 2, que seria a saída relé. Sempre que você estiver utilizando um contador, você precisa utilizar a saída relé. Nesse caso eu estou utilizando o Alt 1 porque eu estou utilizando uma saída pulso, uma saída tensão. Pode ver que aqui na parte de cima está até representado mais e menos, o positivo e o negativo. Respondendo uma pergunta que provavelmente um de vocês teriam: Dário, o meu contador ele é 24 volts. Eu posso ligar a alimentação do meu contador direto na saída pulso do controlador? Não, você não pode, porque a saída de tensão do controlador do N1030 ela tem uma potência bem baixa e que pode ser desgastada com o tempo se você colocar uma carga como a de um contador. Então, se você vai utilizar contador, utilize a saída relé. Se você vai utilizar relé de estado sólido, utilize a saída pulso. E aí é bem simples, é só o positivo e o negativo que sai do controlador. Eu liguei no positivo e no negativo do relé de estado sólido. Aqui eu estou utilizando um SSR da Novus mesmo, onde eu tenho aqui os polos positivos e negativos aqui nessa parte de baixo, que é como está ligado. E aí aqui eu tenho a interrupção da fase. Lembrando que aqui, como eu tinha comentado, a mesma coisa da saída relé do controlador, isso daqui não sai tensão. Nesses dois bornes não sai tensão. A única coisa que um relé de estado sólido faz é interromper uma fase dentro desses limites, que nesse caso é de 25 amperes. Então o outro fio
da minha resistência hipotética aqui está ligado direto na fase, que é esse fio vermelho aqui da esquerda. Esse fio da direita, que é a outra fase, o sinaleiro é 220, está vindo aqui direto, passando por esse borne, sendo interrompido pelo relé de estado sólido e indo ao controlador. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Hoje foi um vídeo um pouco mais longo, mas também eu preferi dessa forma para ser bem completo, né? Então tem toda a informação que você vai precisar para controlar o N1030 em um processo de uma forma bem básica. Se restou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo no vídeo. Se você surgiu interesse em você o N1030, pode entrar em contato com um de nossos consultores. Como eu sempre digo, a gente tem um time de engenheiros prontos para poder te atender e solucionar o seu caso, com qual produto pode melhor te atender e resolver algum problema de processo, beleza? Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e até a próxima.